Olá, humana! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um episódio do Humanisticamente. Humanisticamente é o seu canal no YouTube e nos principais agregadores de podcast para discutir direito e humanidades, para discutir humanística. Eu sou Felipe Augusto, vocês já me conhecem e, galera, nós estamos hoje aqui para discutir um tema muito massa, que é feminismo afro-latino-americano, o pensamento de Lélia Gonzalez. Eu sou muito fã de Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez é uma intelectual brasileira da gema que a gente tem que valorizar muito essa mulher. Ela foi extremamente pioneira em várias formas de pensar contemporânea. Ela foi uma pioneira não só enquanto intelectual, mas também como mulher ativista. E hoje nós vamos analisar um conjunto de artigos da Lélia que foi publicado num livro chamado Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. Esse é o nome de um dos seus ensaios que trabalha uma temática que é algo transversal dentro do pensamento da Lélia de uma forma geral. Galera, esse episódio de hoje, ele vai ser um bloco de uma aula maior que eu ministrei para um curso do Ouse Saber. Eu ministrei essa aula para o curso de Humanística da DPE do Paraná, onde se cobrava o conhecimento dessa obra. Eu já tinha lido essa obra para ministrar um outro curso, é uma obra fabulosa que eu recomendo a todos e todas vocês, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, da Lélia Gonzalez. E como eu já conheci essa obra, dessa vez tive a oportunidade de ler toda essa obra novamente, de uma forma ainda até mais sistemática, mais detalhista. Gravei essa aula abordando o livro de ponta a ponta, fiz um resumo bem completo também para acompanhar essa aula, e aí estou liberando para vocês aqui do Humanisticamente o primeiro bloco, que apesar de não contemplar a aula toda, que é bem mais ampla, mas dá uma visão bem interessante sobre o pensamento da Lélia Gonzalez e deixa registrado aqui também no Spotify, nos demais agregadores de podcast e no YouTube, aqui o nosso respeito, a nossa admiração pela Lélia Gonzalez. Então, sem mais demora, vamos conhecer um pouco sobre quem era essa grande mulher depois da vinheta. Vai! Vamos falar de quem era essa mulher incrível, Lélia Gonzalez, porque isso é o que de fato importa. Lélia foi pioneira em diversas questões dentro do feminismo brasileiro. Ela nasceu em Belo Horizonte, certo? Em Minas Gerais, em 1935, mudando-se para o Rio de Janeiro ainda criança, em 1942, onde permaneceu até o fim da sua vida, em 1994. E até um detalhe curioso da vida da Lélia Gonzalez é porque a Lélia se mudou para o Rio de Janeiro. Ela se mudou para o Rio de Janeiro porque ela tinha um irmão mais velho que era jogador de futebol e foi chamado para jogar no Flamengo. Então ela mudou de Minas para o Rio de Janeiro porque o irmão, que era rimo de família, foi ser jogador do Flamengo. Eu poderia dizer que é a única vez na história que o Flamengo fez algo que preste na história desse país, né? Tem aquela história, ou você é flamenguista ou você é anti-flamenguista. No caso, como eu torço Ceará Sporting Clube, eu sou anti-flamenguista, tá? Então, a Lélia era irmã de um jogador do Flamengo e por isso ela mudou para o Rio de Janeiro. Felizmente, ela mudou para o Rio de Janeiro porque ela teve boas oportunidades de estudo no Rio de Janeiro e aí ela fez 3 graduações, tá? A gente vai ver isso na sequência. Ela graduou-se em História e Filosofia pela antiga Universidade do Estado da Guanabara, que é a atual Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, em 62. Ela foi intelectual, ativista, professora, antropóloga, certo? Ela se formou, como eu disse, em História, em Geografia e Filosofia. Foram 3 cursos superiores, dedicando-se essencialmente ao estudo da cultura negra, sendo pioneira nos debates sobre temas como gênero, raça e classe no Brasil. Gênero, raça e classe, ela foi pioneira. E digo mais, ela não foi pioneira só no Brasil, ela foi pioneira no mundo sobre esse tema.
Para vocês terem ideia, tem uma grande pesquisadora norte-americana, famosíssima, é quase um ícone da cultura pop norte-americana, que é a Angela Davis, que tem um livro, inclusive, com esse nome. Gênero, Raça e Classe. E a Angela Davis uma vez veio dar uma palestra no Brasil e ela disse o seguinte: olha, eu não sei para que vocês me chamam para falar sobre interseccionalidade se vocês vivem no país de Lélia Gonzalez. Então, para vocês terem noção, tem até uma foto delas juntas. A Lélia era respeitadíssima, certo? Respeitadíssima, intelectual, assim, de primeira... Eu fico até arrupiado só de falar. Essa mulher, ela é um fenômeno, tá? E ela é uma das principais autoras do feminismo negro do Brasil. Ela foi não só intelectual, ela também, ó, tá aqui escrito, ela foi ativista. Ela foi cofundadora de diversas instituições, como o Movimento Negro Unificado, o Instituto de Pesquisas das Culturas Negras. Ela atuou tanto na academia quanto na política. Isso é importante. Ela era ativista, não só ativista de movimento social, como ativista partidária também. Ela foi filiada ao PT e ao PDT, certo? Inclusive, chegando a disputar eleições pelo PT, tá? Então, a Lélia Gonzalez, ela parte da ideia de que não é possível construir um feminismo plural e acolhedor para todas as mulheres se não houver o compromisso em reconhecer a interseção entre múltiplas agressões e opressões, como aquelas relacionadas à raça, classe e gênero. Gênero, raça e classe, reconhecer que existem múltiplos níveis de opressão sobre os mesmos seres humanos é imprescindível para construir uma teoria dos direitos verdadeiramente libertária. Então, a Lélia, ela desenvolve pioneiramente o conceito de interseccionalidade, tá? A compreensão de que a análise dos direitos deve ser feita, né, e a análise das discriminações deve ser feita dentro de um panorama múltiplo que avalie tanto discriminações de gênero, quanto de classe, quanto de raça. Isso dá origem à interseccionalidade. Eu gosto muito aqui de uma sucessora da Lélia, que é a Carla Cotirene, dentro daquela coleção Feminismos Plurais, né, aquela que é coordenada pela Djamila, que está o livro do Silvio de Almeida, O Racismo Estrutural. Dentro dessa coleção tem uma obra que é o Interseccionalidade, da Carla Cotirene, né, uma sucessora de Lélia Gonzalez. A Carla Cotirene, ela define interseccionalidade falando que a interseccionalidade demarca o paradigma teórico e metodológico da tradição feminista negra, promovendo intervenções políticas e letramentos jurídicos, ou seja, a educação em direitos sobre quais condições estruturais o racismo, o sexismo e as violências correlatas se sobrepõem e discriminam e criam encargos singulares às mulheres negras. Então, a interseccionalidade é essa percepção de que existem múltiplos níveis de violência, múltiplos níveis de agressão que se sobrepõem sobre os mesmos grupos humanos, tá? Então, a Lélia, ela foi pioneira nesse estudo, ao perceber que você não pode analisar só a questão de gênero, descolada da questão de classe e descolada da questão da raça. As múltiplas agressões, elas fazem com que determinados grupos de pessoas sofram muito mais gravemente as discriminações sociais. Então a Lélia, ela defende um feminismo afro-latino-americano. É por isso que vai ter essa construção, né? Feminismo, que é análise de questão de gênero, mas afro-latino-americano. Ou seja, é um feminismo, a questão de gênero, a partir das questões raciais, e o que está implícito aqui também é a questão de classe. Ela vai analisar muito os temas sobre o prisma econômico, tá? Ela jamais vai se privar de analisar também sobre o prisma econômico. Então a questão da classe também vai estar presente, por mais que a ideia de feminismo afro-latino-americano dê uma impressão de que é só gênero
e raça, mas também a questão da classe vai estar aqui. Então, segundo ela, em um país com a formação histórica como a brasileira, a partir de mulheres negras e indígenas, não é aceitável um feminismo branco europeu que não atende às necessidades das mulheres não brancas, certo? Ela vai ser muito crítica do que se chama, dentro do movimento feminista, do chamado feminismo liberal, né? Que é um feminismo que diz que quer as mesmas oportunidades para as mulheres, mas não se preocupa com a questão da raça e da classe, o que faz com que apenas um grupo de mulheres, e não todas as mulheres, se beneficiem desse processo. Então, quando você diz, por exemplo, eu sou a favor da igualdade das condições de trabalho para as mulheres, que as mulheres tenham o mesmo acesso ao mercado de trabalho para os homens. Isso diz pouco sobre uma igualdade entre as próprias mulheres. Porque à medida que você só fala isso, você obviamente vai estar facilitando a adesão de mulheres brancas ao mercado de trabalho. E quem vai cuidar dos lares dessas mulheres brancas, tendo em vista que a nossa sociedade é patriarcal e o paradigma dominante na sociedade é que o homem já esteja trabalhando. Quem vai cuidar dessas casas são as mulheres negras. E aí a pergunta é, e quem vai cuidar dos filhos das mulheres negras? Muitas vezes ficam numa situação de vulnerabilidade, porque o Estado também não atende essa população. Então, muitas vezes as mulheres negras vão cuidar dos filhos das mulheres brancas em detrimento dos seus próprios filhos. Então, isso mostra como a situação de vulnerabilidade da mulher negra é superior, a vulnerabilidade é superior à da própria mulher branca. Então, simplesmente dizer, igualdade de acesso aos postos de trabalho entre homens e mulheres. Isso não atenta, por exemplo, para a questão da classe e da raça. Então, o feminismo liberal, ele é um feminismo que descarta totalmente as mulheres negras e indígenas. É por isso que ela defende um feminismo afro-latino-americano. Um feminismo pautado também pela raça e também pela classe, tá? Então ela vai dizer: destaco a ênfase direcionada à dimensão racial. Então, questão racial, ela é importantíssima. Não pode ser um feminismo apenas liberal. Quando se trata da percepção e do entendimento das situações das mulheres no continente. E aí ela tem muito essa visão continental do problema. Ela faz muito análise a partir da historicidade das mulheres indígenas e das mulheres negras. E aí ela diz: tentarei mostrar que dentro do movimento de mulheres, as negras e as indígenas são testemunhas vivas dessa exclusão. Ela vai dizer, dentro do movimento feminista, até dentro do movimento feminista, mulheres negras e indígenas, elas são excluídas. Por outro lado, baseada nas minhas experiências de mulher negra, tratarei de evidenciar as iniciativas de aproximação, de solidariedade e de respeito pelas diferenças por parte das companheiras brancas. A essas mulheres, exceção, eu as chamo de irmã. Obviamente que o objetivo dela não é responder a esse feminismo liberal excluindo as mulheres brancas. Não, de forma nenhuma. A luta dela não é por exclusão, a luta dela é por inclusão. E ela vai dizer, olha, essas mulheres brancas que são solidárias à luta das negras e das indígenas, a essas eu chamo de irmãs, tá? Eu quero incluir, eu não quero excluir. E ela continua. É inegável que o feminismo, como teoria e prática, vem desempenhando um papel fundamental em nossas lutas e conquistas. E à medida que, ao apresentar novas perguntas, não somente estimulou a formação de grupos e redes, também desenvolveu a busca de uma nova forma de ser mulher. Ao centralizar suas análises em torno do conceito do capitalismo patriarcal, ou patriarcado capitalista, evidenciou as bases materiais e simbólicas da opressão das mulheres, o que constitui uma contribuição de crucial importância para o encaminhamento das nossas lutas como movimento. Perceba que ela ainda está falando do feminismo de um modo mais geral. O feminismo, sem adentrar ainda no aspecto da raça e da classe, ele já serve para denunciar o patriarcado e formar um novo modelo de mulher.
Ao demonstrar, por exemplo, o caráter político do mundo privado, desencadeou um debate público em que surgiu a tematização de questões novas, como sexualidade, violência, direitos reprodutivos, que se revelaram articulados às relações tradicionais de dominação e submissão. Ao propor a discussão sobre sexualidade, o feminismo estimulou a conquista de espaços por parte de homossexuais de ambos os sexos, discriminados pela sua orientação sexual. O extremismo estabelecido pelo feminismo fez irreversível a busca de um modelo alternativo de sociedade. Graças à sua produção teórica e à sua ação como movimento, o mundo não foi mais o mesmo. Então, ela reconhece as conquistas do feminismo, mesmo que não seja um feminismo negro e mesmo que seja um feminismo não atento às questões de classe. Mas não basta isso, certo? Ela vai lutar por um feminismo afro-latino-americano. Ela vai dizer, o feminismo latino-americano perde muito da sua força ao abstrair um dado da realidade, que é de grande importância. O caráter multirracial e pluricultural das sociedades dessa região. Então, o que ela está dizendo é, o feminismo tradicional, ele já tem conquistas, mas ele perde muito da sua força ao abstrair o feminismo latino-americano, o feminismo desse continente, ele perde muito ao ignorar que a região tem um caráter multirracial e pluricultural. Por quê? Ela vai chamar, inclusive, de a Méfrica Landina. Ela chama, esse conceito é muito bom, esse conceito de Améfrica Landina, ela pega, tem um ensaio que chama Nani, no livro tem um ensaio chamado Nani. Nesse ensaio ela analisa uma ativista da Jamaica chamada Nani, que ela diz que ela é um símbolo do feminismo afro-latino-americano. E com base nisso ela vai criar o conceito de Améfrica Landina. O que é Améfrica Landina? A Méfrica é a soma de América com África. É chamar a atenção para o que de África tem aqui na América. O nosso continente, ele recebeu muitos negros da diáspora africana. E isso causou um impacto total em quem nós somos. Então, nós somos América, mas nós temos África dentro de nós. Por isso que ela chama de Améfrica Landina. Nós somos América e somos África também, pelas nossas raízes negras. Então, o que acontece? A Lélia, ela percebe que essa fusão entre os múltiplos povos e culturas que existiam aqui, já entre os povos originários, ainda foi fundida com essa vinda de negros da diáspora africana, formando um caldeirão cultural que criou uma realidade existencial totalmente diferente das outras partes do mundo. E o feminismo que não reconhece isso perde muito. Nesse sentido, a Lélia, para as mulheres américanas e ameríndias, a conscientização da opressão ocorre antes de qualquer coisa pelo racial. Elas têm que se identificar enquanto negras, enquanto indígenas e perceber que a situação delas é diferente na sociedade por conta disso. Porque essa é uma sociedade que foi constituída a partir da antropofagia, eu diria, de devorar o corpo dessas mulheres. Essas mulheres, elas foram estupradas sistematicamente nesse continente. Elas alimentaram esse continente, elas foram mães, deram leite para os filhos desse continente. E quando eu falo isso, eu falo não só os seus próprios filhos, mas os filhos dos dominadores desse continente. Ela analisa muito essa figura da mãe negra. Era muito comum no período colonial pegar uma negra que fosse boa de leite e colocar para alimentar os filhos do senhor. Então, as negras e indígenas desse continente, elas foram
elas foram canibalizadas, num sentido metafórico, obviamente, mas elas foram canibalizadas dentro do processo de constituição desse país. Nós nos alimentamos das mulheres negras e indígenas para ser quem nós somos. E não perceber que isso deixa uma marca na própria constituição do continente é algo extremamente grave. Logo, desconsiderar o fator racial é negar parte indissociável da vivência dessas mulheres na América Latina. Com efeito, resta nítido o caráter descolonial do feminismo de Lélia Gonçalves, ao denunciar o racismo de gênero decorrente da própria formação histórica das estruturas econômicas e políticas no país. Então ela vai dizer que como as mulheres negras e indígenas, elas foram cruciais para a formação do continente, como elas fizeram parte do alicerce da formação do continente e que, por conta disso, elas sempre estiveram na posição mais baixa da pirâmide social, é necessário para qualquer feminismo sério partir antes de qualquer coisa do elemento racial. Perceber que mulheres só vão ter, de fato, no continente amé-africano, só vão ter, de fato, uma posição de igualdade a partir de que se partir do pressuposto interseccional de que as mulheres negras e indígenas têm uma situação de subalternização grave dentro dessa sociedade que precisa ser estruturalmente remodelado para que todas as mulheres possam aí sim encontrar seu espaço e ter as suas oportunidades dentro da nossa sociedade. Então é por isso que ela defende um feminismo afro-latino-americano. Um feminismo que, antes de qualquer coisa, reconheça as nossas origens afro-americanas. O nosso próximo tópico é cultura da mulher afro-latino-americana e formas de expressão. A cultura da mulher afro-latino-americana, ela foi muito estudada pela Lélia Gonçalves. A Lélia, como eu disse, ela estuda muito essa situação de ser mulher negra ou indígena dentro da América Latina, ou seja, dentro da nossa realidade. Vamos fazer o recorte aqui no nosso país, ser mulher negra no Brasil, né? Tem até um dos ensaios do livro que é A Mulher Negra na Sociedade Brasileira. Ela analisa muito isso. E ela mostra como existe toda uma cultura construída a partir da figura da mulher negra. Existe a expressão cultural, como eu já antecipei, da mãe negra, né? Quantas casas desse país tinha ali uma babá, uma cozinheira negra? Isso talvez tenha como símbolo maior até o sítio do Pica-Pau Amarelo, lá, né, a obra do Monteiro Lobato, que tem a tia Anastácia. Inclusive, a redação original do sítio do Pica-Pau Amarelo mostra um racismo grotesco, a forma como ele descreve a tia Anastácia totalmente estereotipado, né? E é um clássico nacional. E a tia Anastácia, ela estava ali no sítio do Pica-Pau Amarelo, simbolizando a mulher negra que existia por milhares de casas desse país. E quantas crianças não foram criadas por mães negras que não eram suas mães biológicas? E quantas mulheres negras não amamentaram filhos de mulheres brancas? Isso criou essa cultura da mãe negra no Brasil, né? Que isso é uma coisa bem notória da nossa realidade, mas a cultura sobre a mulher negra não está só aí. Infelizmente, não tem só essa figura que é também ambígua, né? A figura da mãe negra, porque essa mãe negra nem sempre teve condições decentes de trabalho, e por mais que o ser humano como ambíguo que tivesse ali muita relação de afetuosidade por essa mãe negra, ela não deixava de ter uma relação também empregatícia e por vezes até em condições análogas à da escravidão. Então isso é muito ambíguo dentro da nossa realidade, mas não para por aí. Tem toda a questão da estereotipação sexual da mulher negra. A mulher negra, desde o período colonial, em que a mulher negra foi vítima de muito estupro, de muito abuso, de muita violência sexual,
isso constituiu na nossa realidade uma figura da mulher negra como algo sexualizado, né? A figura da mulher negra sexualizada, que a Lélia bate muito trabalhando a figura da mulata tipo exportação. Olha que termo bizonho que existe, um reificante total, né? Isso se falava com tanta naturalidade quando eu era criança, mulata tipo exportação. Era muito comum propagandas da Embratur, na época, a empresa brasileira de turismo, divulgando o Brasil mundo afora, mostrando a mulher negra sambando, a mulata do carnaval. É outro tema que ela mostra muito, a sexualização da mulher negra por meio da mulata no carnaval, e isso sempre foi vendido de uma forma até lírica, né? Poética, como se fosse assim, um patrimônio cultural brasileiro, mas é a expressão de uma cultura que, na verdade, é reificante, torna a mulher uma coisa. Então a Lélia, em seus escritos, destaca a importância da mulher negra na preservação e transmissão da cultura afro-brasileira. Ela vai dizer, olha, a gente tem duas formas de ver a mulher negra na cultura brasileira. Tem essa forma, que é a reificação, as formas deturpadas de tratar a mulher negra, mas tem um outro aspecto que é central. E esse outro aspecto que é central é o papel da mulher negra como uma depositária fiel dos nossos padrões culturais. Quantas tradições culturais orais não se devem à mulher negra? A mulher negra que contava história, a mulher negra que era símbolo de tradição, a mulher negra que guardava as práticas religiosas do povo africano. Então, a mulher negra, ela tem um papel também na preservação e transmissão da cultura afro-brasileira, através das práticas religiosas, como o candomblé, e as manifestações artísticas, como o samba, né? A baiana do carnaval, né? Por exemplo, que representa muito essa cultura, né? As guardiões da cultura do samba. Então, essas formas de expressão cultural não apenas celebram a expressão africana, mas servem como mecanismos de resistência contra o racismo e a opressão. Cada vez que as práticas alimentares africanas foram se mantendo, cada vez que a cultura negra e religiosa, a questão do candomblé foi se mantendo, isso aí foi uma resistência contra a opressão colonial. A Lélia ressalta que, apesar da marginalização e exploração enfrentadas pelas mulheres negras, elas continuaram a desempenhar esse papel central na manutenção das tradições culturais negras no Brasil. Além disso, ela vai falar justamente sobre essa percepção de raça, gênero e classe, né, como isso, né, gerou, né, essas percepções distorcidas sobre as mulheres negras. Então, tem essa análise bifurcada sobre a mulher negra na cultura brasileira. E aí ela vai justamente, dentro desse mesmo ensaio que fala sobre cultura e mulher negra, ela vai justamente trabalhar a questão da mulher e a etnicidade e trabalho. A Lélia, ela usa os conceitos, e aí a gente nota aqui, por exemplo, que eu falei no começo da aula, que ela trabalha também muito sobre a perspectiva da classe e, por isso, fazendo análises econômicas. Dentro dessa relação de ética e trabalho e como a mulher negra se relaciona e está posicionada dentro da nossa sociedade em relação à ética e trabalho, ela vai partir de conceitos extremamente econômicos e, principalmente, de uma tradição do materialismo histórico. Ela vai dizer que é preciso conhecer os conceitos de superpopulação relativa, e aí ela era geóloga, podia falar disso com toda a propriedade, exército industrial de reserva, essa ideia de exército de reserva é uma ideia marxista muito clara, e massa marginal, para analisar a dinâmica do capitalismo monopolista em países subdesenvolvidos como o Brasil. Ela vai analisar como ocorre a dinâmica produtiva em países de capitalismo subdesenvolvido como o Brasil, para poder, a partir desse panorama mais geral da sociedade brasileira, ela poder enquadrar a mulher
negra. E aí ela começa analisando justamente o conceito de superpopulação relativa. O que é superpopulação relativa? Esse conceito se refere ao excesso de mão de obra disponível em relação às vagas de emprego existentes no sistema capitalista. Tem muito mais gente do que a quantidade de vagas. Gonzalez argumenta que em países como o Brasil, a superpopulação relativa é agravada pelo racismo e sexismo, resultando em altas taxas de desemprego e subemprego entre mulheres negras e a população em geral. A lógica é simples. Existe uma superpopulação relativa, ou seja, existe muito mais gente do que postos de trabalho a serem preenchidos, e aí, cada vez que surge um posto desse, né, há uma grande demanda de pessoas buscando esse posto. E na hora de o capital escolher quem vai preencher esses postos, graças ao racismo estrutural e o patriarcado estrutural, as mulheres negras vão ficando sempre como última opção para preencher esses postos. O outro conceito fundamental para compreender isso é o Exército Industrial de Reserva. Refere-se aos trabalhadores desempregados e subempregados que estão à disposição do mercado de trabalho. Então, a superpopulação relativa é a concepção de que existe mais gente do que postos. Essas pessoas que estão ociosas são o Exército Industrial de Reserva. É um termo tipicamente marxista. E essas pessoas, elas estão numa posição de desemprego ou subemprego à disposição do mercado de trabalho. A Lélia aponta que a população negra, especialmente as mulheres negras, são sempre preteridas dentro desse exército industrial de reserva. E por fim, o conceito de massa marginal. Esse conceito descreve o grupo de pessoas que estão marginalizadas e excluídas do processo produtivo formal. São os chamados informais. A massa marginal inclui não apenas aqueles que estão desempregados, mas aqueles que estão empregados em condições precárias ou informais. É a famosa informalidade. É a pessoa que está vendendo bala no sinal, é a pessoa que está limpando o para-brisa do carro no semáforo, né? Então, é a informalidade, o trabalho precário, o trabalho irregular. Ela enfatiza que essa marginalização é profundamente influenciada por fatores raciais e de gêneros, e as mulheres negras também vão estar no patamar mais vulnerável dessa relação. Então, a etnicidade e o trabalho no Brasil apresentam um quadro complexo de desigualdades, sobretudo em relação à população negra. A Lélia, em sua obra, critica, né, essa questão da necessidade da superação da escravidão. O que ela vai dizer? Ela vai dizer, isso está desde o primeiro ensaio do livro, que a Lei Áurea ela não acabou com a escravidão. Ela acabou com a escravidão apenas formalmente. Nada foi feito para mudar as condições de vida da população negra. Então, não se acaba a escravidão com uma mera canetada, né? Você até pode dizer que não existe mais escravidão, mas se as condições sociais são profundas, aquelas práticas escravistas vão se manter durante muito tempo. A superação formal da escravatura não desmantelou as estruturas de racismo que continuam a influenciar as dinâmicas sociais do país até hoje, certo? Não é à toa que as mulheres negras estão no patamar mais baixo desse exército de reserva. Não é à toa que acima das mulheres negras vão estar os homens negros, porque há uma questão do racismo, né? Então, primeiro homens brancos, depois mulheres brancas, depois homens negros, depois mulheres negras. As mulheres negras estão lá no piso da pirâmide. Então, as mulheres negras, em particular, enfrentam uma persistente marginalização, sendo comumente relegadas a ocupações precárias e subvalorizadas no setor de serviços. A Lélia ilumina o caminho contínuo da exclusão, destacando o legado da escravatura que se mantém em práticas de segregação econômica e nas barreiras ao avanço educacional e profissional, criando um ciclo vicioso de pobreza e limitação social. Lógico que elas não estão preteridas nesse mercado de trabalho simplesmente por serem negras. Obviamente que
serem negras faz com que elas tenham mais dificuldade. Mas o racismo, ele chegou muito antes do momento da contratação. O racismo, ele está desde o momento do nascimento. A pessoa já nasce num processo que reproduz práticas de escravidão. Por quê? Porque, pelo simples fato de ser negra, a posição social em que ela vai estar já vai dificultar que ela tenha acesso à saúde, tenha acesso à educação, ela fique mais exposta à violência, e tudo isso vai formando um sujeito que, quando chegar nesse momento do trabalho, vai ter muito mais dificuldade de encontrar um posto para si. Então, o racismo, ele não vai estar só no momento da contratação, ele chega desde o momento do nascimento. A exploração do trabalho da mulher negra, como Gonzalez expõe, vai além da dimensão econômica, refletindo-se na esfera cultural. E aí vai estar aquele outro aspecto da cultura, né? Que é justamente a estereotipação da mulher negra. Ela é estereotipada e comercializada. Essa situação revela um profundo paradoxo no coração da sociedade brasileira. Celebra-se a cultura afro-brasileira, o país do samba, o país do carnaval, isso é a gente celebrando a cultura negra, mas para se aproveitar da cultura negra, sem dar o crédito para o negro, né? Então a gente celebra a cultura afro-brasileira, mas simultaneamente a exploração e a alienação das mulheres negras como guardiões dessa cultura. A Lélia critica a desvalorização da mulher negra no mercado de trabalho, que frequentemente é confinada a papéis sociais limitados e discriminatórios. Ela incita um olhar crítico para a comercialização da cultura negra, especialmente no contexto do turismo, que explora as escolas de samba perpetuando a imagem da mulata, a famosa mulata tipo exportação, sem reconhecer a realidade da exploração por trás dela. Lélia Gonzalez clama por uma conscientização que integre a luta pela justiça social e econômica com o reconhecimento e a valorização das identidades étnicas e de gênero, certo? Então, perceba como é uma análise bem sofisticada da nossa realidade, né? Que vai desde o econômico até o cultural. É muito interessante o olhar da Lélia Gonzalez. Depois ela vai analisar a questão da juventude negra brasileira e a questão do desemprego. Esse é um problema que é de mais fácil compreensão, e o ensaio também é um ensaio pequenininho, tem umas 3 páginas mais ou menos. Nesse ensaio, que se chama justamente A Juventude Negra Brasileira e a Questão do Desemprego, ela analisa as dificuldades enfrentadas pela juventude negra no Brasil e essas dificuldades, elas são bem conhecidas de todas nós. A questão do desemprego e do subemprego, como problemas agravados por um sistema de desenvolvimento econômico desigual e neocolonial que conserva práticas arcaicas. Então, esse racismo estrutural, que, como eu disse, vai atrasar a vida das pessoas negras desde o momento do nascimento, obviamente vai dificultar o acesso da juventude negra brasileira aos postos de trabalho, à ocupação. E se não vai ter uma ocupação formal, vai ter uma ocupação informal. E se não tiver nem a ocupação informal, vai estar à sua disposição o crime, obviamente tentando recrutar essas pessoas que não conseguem se enquadrar dentro do mercado formal. Então, ela vai criticar o privilégio racial que permite aos brancos acessar as melhores posições do mercado de trabalho, enquanto jovens negros com qualificações equivalentes ou superiores são frequentemente preteridos, resultando em uma marginalização e uma exclusão econômica. Ah, professor, eu não entendi. Que privilégio branco é esse? Eu vou dar um exemplo muito claro e muito cru para vocês. O que tem de gente branca tentando fraudar cota de concurso nesse exato momento não é brincadeira, certo? Pessoas brancas que fazem um colorismo, se travestem de pessoas negras para tentar ocupar as vagas das cotas, não é brincadeira, certo? Então, isso é justamente uma tentativa de continuar excluindo as pessoas negras, tá? A gente olha as fotos de posse dos concursos e às vezes a gente fica pensando, a lei de cotas ainda não entrou em vigor não, porque é um escárnio, certo? É um escárnio. Então,
é uma forma de continuar excluindo e marginalizando a população negra. Gonzalez também enfatiza o racismo institucional, evidenciando a violência policial contra os jovens negros. Como eu disse, quando não se tem uma oportunidade de ter uma formação decente, de ter uma qualificação ao longo da vida, você vai estar exposto à criminalidade, e mesmo que não seja por meio da criminalidade, pelo simples fato de ter um demarcador racial, você já se torna um alvo preferencial da atividade policial. E aí vem a cultura do baculejo, vem a cultura da violência policial e assim por diante. Então ela vai ser muito crítica dessa violência policial contra os jovens negros, que perpetua os estereótipos negativos e sustenta um ciclo de pobreza e desigualdade. Além disso, ela denuncia a comercialização e a distorção da cultura negra e reconhece que a criação do movimento unificado foi importante nessa peleja, né? Então, é muito comum essa questão da apropriação comercial da cultura negra, né? Muito comum quando você vê, por exemplo, o rap americano. Rap americano era cultura de gueto, era uma cultura subalterna, era algo que era totalmente fora do circuito comercial pop. Aí um garoto branco começa a cantar rap, o Eminem começa a cantar rap. Aí todo mundo diz, caraca, rap é massa. Mas quer dizer, quando só os negros cantavam rap, o rap não era tão legal. Precisou um garoto branco, né, cantar rap, o pessoal dizer, olha aí, que irado rap, bababá. No Brasil não foi diferente. Rap começou com quem? Gabriel Pensador, né? Até o Gabriel Pensador surgir, que é um jovem de classe média abastada, filho de profissionais, um médico e uma jornalista, ninguém valorizava o rap no Brasil, né? Então precisa haver uma apropriação cultural por brancos, né, para a sociedade perceber o valor daquela cultura. Então é complicado, né? No funk aí, o que fez o funk ganhar grande proporção, não só no Brasil como no mundo? Anitta, uma menina branca cantando funk. Então é apropriação cultural, né? É apropriação cultural. Então precisa haver essa apropriação para que a cultura negra ganhe as massas. Depois a gente vai ver aqui a questão da mulher negra na sociedade brasileira. Uma coisa importante, tá, galera? Mencionar. O livro, ele tem uma questão que é, assim, algumas coisas são um pouco repetitivas, mas a gente tem que entender por que são repetitivas. A culpa não é da Lélia. A culpa é que é um livro de ensaios que foram escritos ao longo da vida. Então, quando você escreve um ensaio, você não está escrevendo um livro que tem começo, meio e fim. Você está escrevendo um ensaio que você acha que vai ser consumido só aquele ensaio. Então, ela precisa repetir alguns temas. Quando você junta todos esses ensaios num livro, obviamente vão ter temas que se repetem. Então, aqui, nesse tópico do edital, que é a mulher negra na sociedade brasileira, nesse tópico do edital, a gente vai voltar para ver algumas coisas que a gente já falou, na verdade. Então, por exemplo, ela vai trabalhar alguns pontos desse edital, e aqui eu fiz um mix de alguns ensaios, né? Primeiro, abordagem político-econômica. No panorama da resistência negra, Lélia Gonzalez ressalta a resiliente figura da mulher negra, historicamente forjada na luta e sobrevivência desde a escravidão. Sua análise critica e expõe a tríplice opressão vivenciada pela mulher negra, situando-a em uma batalha contínua pela visibilidade e pela equidade em um contexto de exploração racial e sexual persistente. Então, a questão político-econômica, ela guarda relação direta com a questão do trabalho, que a gente já viu, né? O que isso significa? Que na nossa sociedade, graças a uma cultura racista, uma cultura colonial, né, o pensamento da Lélia, ela vai ter muito caráter descolonial. Porque se foi o colonialismo que instituiu o racismo, se foi o colonialismo que instituiu a escravidão,
e esse racismo e essa escravidão se perpetuam até o dia de hoje, até os dias de hoje, a lógica colonial permanece até os dias de hoje. Então é necessário ter uma lógica descolonial, se livrar dessa chaga colonial que a gente tem. Então o pensamento da Lélia é extremamente descolonial. E é óbvio que quando ela analisa a situação da mulher negra na sociedade brasileira, ela vai partir dessa questão político-econômica, de que a estrutura social e econômica mantém raízes de assimetria que vem lá desde a época da escravidão, em que a mulher negra está numa posição extremamente desconfortável em relação a todos os outros grupos sociais. Situação da população negra. Lélia evidencia a exclusão sistemática da população negra nas estruturas socioeconômicas brasileiras, com ênfase nas consequências da modernização conservadora que reforçou a marginalização desse povo. O discurso oficial articula a necessidade de reconhecimento e combate ao racismo estrutural para emancipação da população negra. Então, a lógica de modernização que o país viveu, principalmente a partir da década de 30 do século XX, ela não foi capaz de superar o racismo, né? Ela, na verdade, se valeu do racismo, desse exército de reserva, para alimentar uma mão de obra mal remunerada e que não teve grandes oportunidades de ascensão social com esse emprego formal. Então, a modernização do país não foi suficiente para vencer o problema do racismo, porque não se tinha naquele momento políticas públicas para combater o racismo estrutural. Apenas era a própria ordem econômica buscando recrutar pessoas para alimentar o seu papel produtivo. Situação da mulher negra. O ensaio que trata desse tema, ele destaca a realidade estagnada da mulher negra, imune aos avanços sociais e que negligencia essa situação social, negligencia a precariedade econômica e educacional da mulher negra. A Lélia instiga um despertar para as complexidades e injustiças que permeiam a vida da mulher negra, desafiando a abstração e a acomodação cultural. Então é a consciência de que, sim, pouco está sendo feito, né? É preciso uma ação muito mais drástica, uma visão de política pública muito mais transversal para tentar transformar a realidade. E aí ela vai falar, né? Fez um diagnóstico, então o que se fazer a partir do diagnóstico? Ela vai reconhecer a vitalidade da luta das mulheres. Se existe estagnação, não é porque as mulheres negras são acomodadas, pelo contrário, as mulheres negras sempre resistiram, né? Elas, desde o processo colonial, foram vítimas de estupro, foram vítimas de alienação, eram vendidas, eram comercializadas, as próprias relações matrimoniais eram relações baseadas em patrimônio, a mulher era um negócio dentro das famílias tradicionais. Então, elas resistiram a tudo isso. Se a situação é de estagnação, não é por conta de uma eventual acomodação dessas mulheres, porque, na verdade, elas sempre lutaram. Elas sempre fizeram um papel de resistência. E o movimento negro e o movimento das comunidades periféricas ainda tornou isso mais ativo. E ela destaca que há mulheres que lutam e tentam, de fato, mudar esse quadro. Ainda dentro desse ensaio, ela vai fazer um apêndice dentro do ensaio que ela chama de carta-denúncia. Nesse apêndice, ela vocaliza o clamor das mulheres negras vítimas de discriminações, né? Através justamente do que ela chama de uma carta-denúncia. Sua análise expõe a violência cotidiana. Você pegar um ônibus ou um trem na hora de rush no Brasil, nas grandes cidades, você vai ver as violências às quais as mulheres negras estão submetidas, né? Abuso, importunação sexual e coisas do tipo. Sua análise aprofunda, né, e expõe a questão da violência cotidiana e o legado de resiliência dessas mulheres, que apesar de todas as adversidades impostas, continuam lutando por uma sociedade menos estratificada e menos preconceituosa. E, para encerrar, um outro ensaio chamado A Mulher Negra no Brasil,
na verdade é uma intervenção, né? Está classificado lá no livro como intervenção. Nessa intervenção, a Lélia Gonzalez, ela vai fazer, né, justamente uma denúncia da persistente objetificação e marginalização da mulher negra, desafiando a narrativa de uma harmonia racial ilusória. E ela apela para mobilização ativa e valorização das mulheres negras como agentes de transformação da sociedade. Então, ela que vai começar a entrar num tema que é muito sensível, né, que é o tema do racismo, do sexismo e o tema da democracia racial. É isso, mano, e espero que você tenha gostado desse nosso episódio de hoje. Recomendo muito que você sempre busque conhecer o pensamento de autores e autoras brasileiras. O pensamento da Lélia é riquíssimo. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se gostou e puder recomendar o Humanisticamente para alguém aí que você queira bem, eu agradeço se você puder divulgar o nosso trabalho, porque a gente faz com todo carinho. É isso, até o próximo episódio. Tchau!